Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei junto com vocês, estudantes e professores da rede, participando das interações via chat. A nossa aula de hoje é sobre os biomas terrestres e quem vai apresentar, claro, é o professor Antônio Russo. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bom, professora Luíse? Né? Finalmente, né, uma aula aqui ao vivo de geografia, já estava até com saudades, estava até perdendo o costume aqui de vir aqui no estúdio, para as aulas, né, do ensino médio de geografia. Né? Espero que vocês estejam preparados, teremos aí o início aí do quarto bimestre, né? E antes disso a professora vai falar aí, né, sobre as habilidades, né, e o tema da aula. Né? Exatamente. Então vai aparecer aí na tela para vocês a habilidade que trabalharemos na aula de hoje e os temas e conteúdos já do quarto bimestre. Então a nossa habilidade é comparar características geográficas dos diferentes domínios naturais, estabelecendo relações entre os biomas. Temas e conteúdo: os biomas terrestres, clima, cobertura vegetal. A nossa aula hoje está muito bonita, até os gráficos estão lindos aí. Mais uma aula riquíssima em imagens. Falando em imagem, a gente vai começar a nossa aula assistindo a um vídeo, estudo sobre a diversidade na Antártica, e fiquem ligados porque na sequência já tem uma atividade. Vamos lá? Olha, e a nova base brasileira na Antártica, que deve ser inaugurada amanhã, vai permitir estudos ainda mais completos da biodiversidade única que existe por lá. Vamos ver. Na ilha de Rei Jorge, na Antártica, militares da Marinha fazem os últimos ajustes para a reinauguração da Estação Comandante Ferraz. O novo centro de pesquisa do Brasil tem 17 laboratórios e pode hospedar 64 pessoas. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na reconstrução da estação. O projeto de engenharia da Comandante Ferraz foi desenvolvido para reduzir os impactos ambientais. 30% da energia consumida no centro de pesquisa vem de fontes renováveis, produzidas por placas solares e por uma mini usina eólica instalada no local. Outro detalhe que chama a atenção é que o calor que os geradores de energia emitem, ao invés de ser lançado para o ar, é canalizado para aquecer a usina. Toda a estação está sendo mantida a temperatura de 24 graus apenas com esse calor que antes seria desperdiçado, sem nenhum outro tipo de equipamento para produzir calor que consuma diesel. Luiz Rosa, que é professor de microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, é um dos primeiros pesquisadores que vai utilizar as novas instalações da Estação Comandante Ferraz. Ele estuda fungos que são encontrados apenas no Polo Sul. A pesquisa pode ajudar no desenvolvimento de novos antibióticos que poderão ser usados para tratar doenças como dengue e chikungunya. Aqui a gente tem uma biodiversidade alta desses organismos, dos micro-organismos. E eles têm uma versatilidade metabólica, eles produzem várias substâncias. Então, como eles estão isolados geograficamente, a gente pode ter vias metabólicas únicas produzidas por esses organismos, que podem gerar novas substâncias, ainda não descritas, que podem ajudar no combate a essas enfermidades brasileiras. O Brasil faz parte de um seleto grupo de 29 países que possuem estações científicas aqui na Antártica. Esta presença é muito importante. Afinal, de acordo com o Tratado Antártico, somente a nação que desenvolver pesquisas aqui poderá definir o futuro do continente gelado. Aqui é a maior reserva de água doce do planeta. 70% da água doce está aqui. Aqui estão as maiores reservas do que você quiser, de petróleo, de gás natural, de ouro, de nióbio, do que você quiser está aqui na Antártica. Quantas Amazônias cabem na Antártica? Né? Imagina que a Antártica são 14 milhões de quilômetros quadrados. Então existe um potencial enorme. E o Brasil é um dos poucos países, só 29 países, tem direito a decidir o destino desses 14 milhões de quilômetros quadrados. Por quê? Porque faz pesquisa. Olha, lembrando que a TV Brasil está a postos para transmitir ao vivo a reinauguração da base brasileira Comandante Ferraz. Olha, pelo vídeo já deu para a gente ter uma ideia sobre o que é a biodiversidade, mas a gente quer saber de você, estudante. Para você, o que você entende sobre biodiversidade? Justifique, capriche nas respostas, lembrando aos professores de sempre apontar o nome do estudante e a escola onde vocês estudam, para a gente colocar aqui as respostas de vocês no chat.
Vamos lá? Em 3 minutos a gente volta. Voltamos, muitas interações aí, professor Antônio, os professores representando os seus estudantes aqui no nosso chat. A professora Cláudia, da Escola Joaquim Batista, trouxe para a gente a resposta da estudante Jordana, que disse que biodiversidade é um conjunto de seres vivos de uma região. A professora Lucelene, da Escola Paulínia Nunes de Moraes, disse que os estudantes dela responderam: diversidade de vidas, animal e vegetal. A professora Sandra traz a resposta da Gabriela, da Escola MMDC, que disse que é uma variedade de tipos de vida. Muitas respostas nessa linha, professor Antônio. Tá correto, é uma linha correta, né? Mas para a gente estar respondendo aí para vocês, acompanhem aí na tela e nós vamos responder o que é a biodiversidade. Então, o que é a biodiversidade? É a diversidade de formas de vida da Terra, incluindo todos os seres vivos que fazem parte de um ecossistema, desde plantas e animais a micro-organismos. Segundo a definição da Convenção sobre Diversidade Biológica, biodiversidade significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. O termo tem como sinônimo a diversidade biológica. Então, a biodiversidade contempla tanto a diversidade encontrada nos ecossistemas naturais, como naqueles com interferência humana ou antrópicos. Às vezes, o termo é usado para representar a riqueza de espécies. Então, o que foi respondido aí no chat está correto,
né, um belo resumo aí do que realmente nós falamos aí sobre a biodiversidade, né? Porque a palavra, né, a questão aí do termo bio, né, é vida, né? Então tudo que tem vida faz parte da biodiversidade, né? Como a gente vai ver, por exemplo, biomas mais para frente, que aí já tem, né, questões mais complexas do que propriamente a biodiversidade, né? Referindo aí muitas vezes aí nessa questão da biodiversidade, nós falamos aí dos ecossistemas, né? Tanto aí os ecossistemas marinhos, o ecossistema terrestre. Então vamos ver aí o que é um ecossistema. Então acompanha aí na tela. Então o que é o ecossistema? Então, sistema formado pelos seres vivos e o lugar onde eles vivem, em perfeito equilíbrio. Exemplo, as plantas retiram nutrientes do solo e energia da luz do sol. Há animais que se alimentam das plantas, esses animais servem de alimento para outros animais. Quando morrem, os seres vivos se decompõem e fornecem nutrientes ao solo, que vão novamente ser aproveitados pelas plantas num ciclo de vida em que cada ser tem importância fundamental. Então, dentro de cada ecossistema, então você vai ter, por exemplo, um bioma que ele pode ter inúmeros ecossistemas. Então, esses ecossistemas têm as suas próprias cadeias alimentares, né? Isso aí vocês aprendem aí em ciências, em biologia, né? E que faz esse ciclo de vida que foi citado aí nessa relação de ecossistema. Então, a biodiversidade é o conjunto de seres vivos que nós temos em uma dada situação, né? Colocando aí os ecossistemas naturais, né? Que são tanto os terrestres como os marítimos, e dentro dessa questão aí nós temos os ecossistemas. E os ecossistemas, eles vão estar onde? Eles vão estar nos biomas, né, que nós denominamos aí esses complexos, principalmente nessa relação vegetativa e climática que nós temos nos biomas, né? Então, novamente, né, biomas, bio, de vida. Então, o que é um bioma? Então, acompanha aí na tela, por favor. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, além da gente ter a questão da diversidade da fauna e da flora, já entra aí a questão geológica do território, né, principalmente a questão do relevo, que vai influenciar na vegetação e, obviamente, vai influenciar no habitat do ecossistema desses seres vivos, que também formam aí essa cadeia alimentar que nós vimos aí nessa questão do ecossistema. E o clima, né? Logicamente que a principal característica de um bioma é a vegetação. Por isso que quando nós denominamos os biomas, nós chamamos de processos vegetativos. Então, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, que são denominações vegetativas, porque, na realidade, nós temos esse processo principal. Mas a influência do clima, a influência do relevo e a influência dos seres vivos são importantes dentro desse bioma, que são característicos por regiões. Perfeito, professora? Perfeito. E agora a gente vai ver mais um vídeo que vai fazer uma pergunta aí para nós. O que é a adaptação baseada em ecossistemas? Já já a gente volta. As our planet gets hotter, we need to find better ways of adapting to extreme weather. The latest science shows that nature can provide the best defenses against climate change impacts, including heat waves, drought, and rising sea levels. Here's how. As the ice caps melt, sea levels are rising. Many major cities are already threatened by flooding and erosion. Now, we can try to fight this with expensive projects like building seawalls, but there's often a more holistic and cheaper solution: nature. For example, planting mangrove forests defends against coastal flooding and storm surges. Mangroves weaken the strength of the waves, which stops the shoreline from crumbling into the sea. Coral reefs also provide flood defences by breaking big waves and absorbing their energy before they hit the shore. It's predicted there will be more and more heat waves in the years to come. In fact, it's already happening. But we have a major problem in the way we try to keep cool. Our air conditioning systems use tons of fossil fuels, which only makes the problem worse. While our houses stay cool,
The planet doesn't. But again, nature has an answer. Bringing nature into cities can help keep the temperature down. Trees release water through their leaves, just like we cool down by sweating. And urban lakes and rivers also help keep temperatures low. And by using nature, we get extra benefits. Green spaces filter toxic air pollution. They can be used for recreation and they're beautiful. Drought is a major impact of climate change, and scientists predict it will become even more common in the years to come. This is a major problem, especially in poorer parts of the world where many people still rely on rain for farming. But trees and wetlands act like sponges, absorbing water and recharging groundwater supplies. So when we cut down trees, droughts get worse because rain flushes straight through the soil instead of being stored for times of need. But when we keep our forests, lakes and rivers healthy, then we're also protecting our water supplies. Coastal erosion, heat waves and drought are just some of the climate impacts that can be tackled using nature. This nature-based approach is called ecosystem-based adaptation, restoring and protecting ecosystems to help people adapt to climate change. But the really amazing thing about ecosystem-based adaptation is that it protects both people and planet. When we use nature to defend ourselves from climate change, we also create space for plants and animals to flourish. A lot of environmental news can be pretty bleak. From starving polar bears to melting ice caps and disappearing forests, it can be hard not to focus on what's going wrong. But ecosystem-based adaptation is about focusing on what we gain, not on what we lose. Today, there's no need to choose between nature or people. Now, it's nature for people. Bom, na aula de hoje a gente já apresentou aí em linhas gerais as definições de fauna, flora, bioma, biodiversidade e ecossistema. Agora está na hora de saber se vocês, estudantes, ficaram ligados na aula até aqui. Vamos para uma atividade. A atividade é simples, gente, relacionando as colunas da esquerda com a direita. É para ligar o conceito com a sua definição aí. Em 3 minutos a gente volta. Voltamos aí desse exercício, dessa atividade. Vamos colocar algumas respostas que estão chegando agorinha aqui, saídas do forno no nosso chat. O professor Matias trouxe a resposta dos estudantes. A4, B3, C5, D2 e
1, que é a mesma resposta do professor Alexander. Já a professora Maria, da escola Padre Antônio Vieira, colocou a sequência de letras aí, D, B, C, A e E. Será que está certo ou parcialmente certo? Como é que é, professor Antônio? Vamos olhar na própria tela aí, né? Vamos mostrar aí a devolutiva, né? Então, nós temos vendo aí, né, o professor Gerson aqui até fez corretamente, né? 1C, 2B, 3E, 4A e 5D, tá? Então, tá aí na tela para vocês, quiser printar aí a tela. A gente sabe também que a aula fica disponível aí no repositório para vocês estarem conferindo depois. Então, essas são as respostas aí corretas, tá, ok? Agora nós vamos ver aí os biomas, né? Vamos começar aí com os biomas, né, distribuídos aí pelo mundo e depois nós vamos ver os biomas brasileiros. Então, nós vamos passar aí primeiro o mapa dos biomas, né, e a localização deles. O interessante, né, de olhar esse mapa é fazer uma análise junto com os climas do planeta, principalmente nas zonas térmicas do planeta, né? Então, a gente sabe que nos polos, né, são regiões frias, né, que nós chamamos de zonas polares. Então, obviamente, lá as vegetações vão ser de características, né, de frias, né, com quantidade de gelo. Então, boa parte do ano está coberto de gelo, né? Nós temos aí as áreas tropicais, né, por causa da zona térmica tropical que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nós temos as áreas temperadas, né, que tem aí, né, climas temperados com vegetações com características desse tipo de clima, né? Nós temos daí também os continentais, que ficam mais nas áreas centrais dos continentes, como também nós temos aí regiões próximos do mar, que aí nós temos vegetações marítimas, tá? Então, vendo dessas características, a gente vê que há uma diversidade de climas, né? Principalmente nos continentes que têm, né, latitudes, né, bastante extensas de norte a sul, como é o caso da América, né? No continente africano também tem uma questão interessante, porque ele está entre o hemisfério norte e também o hemisfério sul, né, bem, né, sinalizado entre os dois hemisférios, né? Já a Europa, já relacionada com o hemisfério norte, a Ásia, boa parte do seu continente no hemisfério norte, e a Oceania aí toda no hemisfério sul, perfeito? Então, agora nós vamos ver aí, sequencialmente, alguns tipos de biomas. Então, nós vamos começar com o bioma frio, que é a tundra, né? Então, nós temos aí um exemplo de tundra, né? Isso aí é uma foto aí do Alasca, né? Então, basicamente, o que se tem na tundra, né? Musgos e líquens, né? Lembrando que os musgos aí são briófitas, né? Que são organismos multicelulares que não ultrapassam mais do que 30 centímetros. Por quê? Porque a gente sabe que é uma região extremamente fria, né, e que quando a gente fala de uma estação mais quente, como o verão, ele dura poucos dias aí, né, ou, dependendo da região, de poucos meses, né, diferentemente, por exemplo, das estações do ano, que nós estamos aqui acostumados aí de 3 em 3 meses em mudanças das estações do ano. Então, são regiões extremas, né, no extremo norte, principalmente no hemisfério norte. A gente observou no mapa aí, mundi, que boa parte dos continentes estão no hemisfério norte, por isso essa característica maior no hemisfério norte, com características propícias desse próprio hemisfério, né? E os líquens, né, que são associação aí de fungos e algas. No caso aqui do Alasca, ele mostra até uma vegetação mais extensa, mas se você pegar na Groenlândia, basicamente o que você vai encontrar lá são musgos e líquens. Mais ao centro você vai ter somente gelo, porque quanto maior a latitude, mais frio vai ser, tudo bem? Já vamos para a próxima aí, que é a taiga ou a floresta boreal, né? A taiga ela tem um tipo de vegetação, né, de regiões frias também, né, como, por exemplo, no norte do Alasca, também no Canadá tem muita dessa vegetação. A taiga é os pinheiros, né, o que nós chamamos aí de coníferas, né? Nós temos também na Groenlândia, tem na Europa também, principalmente na região norte da Europa. Então, são também de regiões mais frias, né? E esse tipo de vegetação aí também se dá em regiões de altas latitudes, como eu falei anteriormente aí, tá? A taiga, ela é mais conhecida aí na Europa e na Ásia com esse nome, né? E floresta boreal mais conhecida aí na região da América, tá? Ela é também denominada aí de floresta acicalifoliada, por causa que as folhas aí têm o formato de agulhas, tudo bem?
Então, nós vamos aí para a floresta temperada úmida. Então, na floresta temperada úmida, aí tem um exemplo aí, ela já, pelo nome, a gente já vai observar que ela tem uma grande quantidade de água, né? Então, ou é uma região de extremamente úmida ou que tem características aí chuvosas, né? Elas são de tipo aí de florestas decíduas, né? Porque chega em períodos de inverno e outono, perdem-se as folhas, né? Então, a gente também pode chamar elas de floresta pluvial temperada, né? Como a gente tem aqui um exemplo aí do Parque Nacional Olímpico, que fica aí no noroeste da América do Norte. Então, a floresta temperada úmida tem característica aí de ter regiões aí com bastante quantidade de chuvas, como a gente tem aí na Amazônia, né, e em certa parte na Mata Atlântica em certos períodos do ano. A próxima que a gente vai ver aí são as pradarias, né, lembrando aí que há semelhanças com as estepes que a gente também vai ver, né? As pradarias aí tem essa denominação mais na América do Norte, tá? Então, a gente observa aí na imagem, né, ela é uma região de planície, né, não tem árvores nem arbustos, né, são capins em abundância, né, com baixa ou média altura, né, estão localizados em praticamente todos os continentes do planeta, né, tem a maior ocorrência na América do Norte, essa denominação de pradarias, né, e as pradarias aqui no Brasil, que nós chamamos aí de pampa gaúcho. Então, os campos aqui no Brasil, né, têm umas características parecidas, não são idênticas, com as pradarias, aí, principalmente da América do Norte. E como eu citei para vocês das pradarias, a próxima aí que a gente vai ver são as estepes, né? As estepes que são tipos de pradarias, mas mais na região, né, principalmente da Ásia, né? Elas também têm essa característica aí de capim, de vegetação mais rasteira, né? Tanto na parte das pradarias como na parte das estepes, vocês observam que são amareladas, né? É pela queima aí, principalmente de épocas mais frias. Então, elas ficam com essa coloração por causa de períodos mais frios, né, no decorrer aí dos anos, principalmente aí na estação de inverno. Aqui no Brasil a gente também tem, na Argentina e no Uruguai também tem isso, né? São campos, né, como eu citei anteriormente para vocês. E na África também tem, principalmente na África do Sul, que lá eles chamam lá de veltites, tá? Que tem uma denominação diferente, mas com características próximas aí do que a gente viu das estepes e das pradarias. A próxima, bem conhecida aqui no Brasil, são as florestas tropicais úmidas. Lembra aí que eu citei anteriormente aí nas florestas temperadas úmidas? Aqui nós temos as nossas florestas tropicais úmidas, né, como exemplo aí, principalmente a floresta amazônica, aí, que é a maior do planeta. Essas florestas também são chamadas de florestas pluviais, porque chove muito no decorrer do ano, cerca de 1.200 milímetros a 2.500 milímetros por ano. Elas são localizadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, por isso essa denominação de florestas tropicais, né? Então, as características são muito parecidas com as florestas temperadas, são árvores altas, né, com folhas largas, né, clima quente, no caso aqui da floresta tropical, né, no caso lá da floresta temperada, o clima vai variar de acordo com a estação do ano e, como eu falei anteriormente, elevadas precipitações, que são as chuvas, tá? A próxima que a gente vai ver aí são as savanas. As savanas aí têm características próprias, né? As árvores são bastante esparçadas, né? Elas são bem espalhadas aí nas suas regiões, né? As savanas que a gente mais conhece são as savanas africanas, né, que são as savanas tropicais. E o interessante que a gente observa aí na foto, né, as árvores elas têm de médio, né, porte até pequeno porte, e os galhos são retorcidos. O interessante desse tipo aí de vegetação é o que nós vemos aí, essa questão dessas árvores ter galhos bastante retorcidos aí, tá? Então, as savanas ocorrem aí, principalmente nessas áreas tropicais e intertropical, e recebem uma grande quantidade de luz solar. Então, você vai ter savana tropical, você vai ter savana subtropical, você vai ter savana temperada e até savanas aí mediterrâneas e pantanosas e até em montanhas. Então, tem no mundo todo aí. E a última aí que nós vamos ver são os desertos, né? Nós temos aí um deserto aí no Novo México, né, na região lá dos Estados Unidos. São tipicamente áreas que têm pouca chuva, né, em torno de menos de 250 milímetros a 400 milímetros no ano. Né, se fizer aí uma relação, né, lembra que eu falei, né, as florestas aí
tropicais aí tem de 1.200 a 2.500 milímetros de chuva durante o ano, então bem menos aí do que as outras florestas aí, né? Então, condição de pouca chuva e perda de água pela evaporação, pelo excesso de calor, principalmente no dia, são características desse tipo de vegetação, tá? Então, torna aí a região extremamente seca. Tá? A amplitude térmica ela é bastante também elevada, porque de dia faz muito calor e à noite faz frio, por isso que a gente fala que a amplitude térmica é elevada, né? Mas temos tantos, eu estou citando aqui o deserto quente, mas nós temos desertos frios também, né? Que é o caso, por exemplo, né, o deserto da Antártida, que é o maior deserto do mundo, né? Ele tem mais de 14 mil quilômetros quadrados. O deserto quente maior é o deserto do Saara, com um pouco mais aí de 14 milhões de quilômetros quadrados e 9 milhões de quilômetros quadrados do deserto do Saara. Só que o deserto mais quente que nós temos é o deserto do Saara, mas o mais seco é o deserto de Atacama, aqui na região aqui da Cordilheira dos Andes, aqui na região do Chile, com a Argentina aí. Tudo bem? Então, o deserto mais quente é o deserto do Saara, o deserto mais seco é o deserto de Atacama, aí só para ilustrar um pouquinho mais essa aula. Né, professora? Pois é, falando em ilustrar, agora o professor deu um passeio pelos biomas do mundo, mas antes da gente falar dos biomas do Brasil, vai ter uma atividade aí de sondagem para vocês. Quais biomas brasileiros você, estudante, conhece? Em 2 minutos a gente volta. Voltamos, muitas respostas aqui no nosso chat. Eu vou selecionar a resposta de uma estudante que está aqui representada pela professora Aline, da Escola Estadual Professora Carlina de Caçapava de Melo de Santo André, e ela traz a resposta do estudante Pedro Cunha Goya, que diz Mata Atlântica, Pampas, Cerrado, Pantanal, que é a linha da maioria das respostas aqui no nosso chat, professor Antônio. Perfeito, é isso aí mesmo. Para responder essa pergunta, nada melhor do que também mostrar um mapa. Então vamos aí entrar na tela aí para vocês verem. Então nós temos aí os seguintes biomas brasileiros aí: a Amazônia, né, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. E aí nós temos todo aí o sistema costeiro marinho aí, né, formando aí um grande ecossistema que nós temos no nosso país, que é rico aí tanto na questão da fauna e da flora. Vamos aí também ver aí algumas características desses biomas, né? Então vamos começar aí com o da Amazônia, né, o maior bioma aí do mundo. Então as características aí da Amazônia é que ela possui uma floresta tropical, que é a maior do mundo, equivale a 1/3 das reservas de florestas tropicais. Ela tem, para vocês terem uma ideia, mais de 4 milhões de quilômetros quadrados,
né, segundo aí dados de IBGE. Ela contém 20% da disponibilidade mundial de águas, né, tem o maior aquífero do mundo, né, é bom retratar isso aí. Né, muitos falam aí do aquífero Guarani, o aquífero Guarani é o segundo maior. O primeiro aí é o aquífero que está na região da Amazônia. Aí. Tem grandes reservas minerais e um delicado equilíbrio de suas formas de vida e muito sensível à interferência humana, como acontece em todos os biomas que nós conhecemos aí. Tá, ok? O próximo que nós temos aí é a Mata Atlântica. Né? A Mata Atlântica aí que tem cerca aí de 1.300.000 quilômetros quadrados, né? O segundo maior bioma brasileiro. Nesse bioma está em 17 estados do Brasil. Né? Hoje aí tem cerca de 29% da vegetação original, está em 13% aí do território brasileiro. 50% da população brasileira ocupa esse bioma, né, mas apenas 27% de sua cobertura florestal original ainda está preservada, entre 27% a 29%. Tá, ok? A próxima que a gente vai ver aí é o Cerrado, né, que tem em torno aí de 2 milhões de quilômetros quadrados. Né, ocorre aí principalmente no Planalto Central, ocupa aí aproximadamente 24% do território brasileiro. Como eu falei anteriormente, né, o Cerrado é reconhecido aí como a savana brasileira. Né, até a década de 1950, os cerrados mantiveram quase inalterados, né, mas aí teve a construção de Brasília, né, então teve essa questão aí de malhas rodoviárias, né, e aí se perdeu um pouco dessa questão aí da cobertura vegetal e essa agricultura intensa, e tem uma agricultura intensiva no Cerrado, né, principalmente aí de grãos. Né, e a criação do gado bovino também se destaca aí economicamente nessa região. O outro é a Caatinga, né, mais de 840.000 quilômetros quadrados, ocupa 10% do território nacional, tem uma relativa riqueza biológica, não se compara aos outros, porque é uma região mais seca, né, tem uma grande alteração aí por causa da agricultura, principalmente de subsistência e a pastagem, que é muito utilizado aí. Tem a questão do desmatamento e da queimada, né, são praticamente aí comuns aí no preparo do território para a agropecuária. Né, então, além de destruir a cobertura vegetal, também prejudica a manutenção de animais silvestres, a qualidade da água, o equilíbrio do clima e do solo, né, e originalmente é ocupada por esse bioma, aproximadamente 36% já foram alterados aí pelo ser humano. O próximo que a gente vai ver é o Pampa, né, com pouco mais de 176.000 quilômetros quadrados. Tem aproximadamente 2% do território nacional, é caracterizado por um clima mais chuvoso, sem período seco, tem temperaturas que chegam a ser negativas em algumas regiões, né, influenciam a vegetação, tem uma área abrangência do bioma do Pampa, atividade humana, principalmente a questão do pasto, lembra que eu falei de campos aí vegetativos, né, então tem atividades agrícolas e principalmente aí o cultivo do arroz. E o último aí que a gente vai ver aí, que é o menorzinho de todos, é o Pantanal, né, com um pouco mais de 150.000 quilômetros quadrados, né, também em torno aí de 2% do território nacional, né, tem uma formação bastante diferenciada, né, reúne aí representantes de quase toda a fauna brasileira. Né, o Pantanal é o mais preservado, embora a criação de gado seja uma atividade importante economicamente na região, aliada às atividades de turismo. Tudo bem? Então, são esses aí os biomas brasileiros. Nós vamos deixar aí uma atividade para vocês printarem e fazerem depois aí, porque não vai dar tempo, né? A aula rapidamente acaba, né? Então, isso acontece. Então, printe a tela, responda essas perguntas, os professores depois vão corrigir, né? Então, prestem bastante atenção. A próxima tela tem um Saiba Mais para vocês estarem pesquisando, né? Tem um folder sobre os biomas brasileiros, né? O Ministério do Meio Ambiente. Entre no site do Ministério do Meio Ambiente, tem muitas informações aí sobre as questões, né, da vegetação, dos biomas, né, as áreas climáticas, tudo tem a ver com isso aí, tudo bem? Então, ficamos por aqui. Professora Luiz, né? Muito obrigada pela aula, professor Antônio, aos estudantes e professores que participaram aqui conosco e, claro, não deixe de avaliar a nossa aula através do QR Code e do link que aparece aí na tela para vocês. Então, matamos a saudade da aula de geografia, que faz tempo que não acontecia, né, professor? Então é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.